Então agora vamos continuar. Deputado Che Sai-Wang. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde. Nos últimos anos, devido à epidemia, o volume de trabalho tem aumentado sem parar, resultando em grande pressão de trabalho. E o fenômeno salário diferente para trabalho igual continua a existir. Acrescem alguns serviços públicos para pouparem as despesas e exigem trabalho aos funcionários que ultrapassam no âmbito das suas funções previstas na lei, o que resulta tratamento injusto e afeta a assunção de uma postura ativa pelos funcionários públicos. Ao longo dos anos, o governo referiu que compreendeu o caos existente no regime de carreiras e que era necessário colocar a reforma das carreiras na agenda. Porém, até o momento, passa de uma pedra atirada ao mar, isto é, não registrou avanços. A taxa de desemprego atingiu os 4,3%. O panorama da indústria de jogo deixou de ser claro devido à revisão da lei e a situação econômica continua incerta. Em junho, 4.000 estudantes vão acabar os seus estudos e entrar no mercado. Então, que oportunidades de emprego e desenvolvimento é que vão ter? O governo deve tomar como seu papel de salvador, porém continua a ter internamente vários problemas que impedem os trabalhadores de assumirem uma ativa no trabalho. O governo deve assegurar a assunção de uma postura ativa por parte dos trabalhadores para implementar a política de recuperação econômica local. Senhor Chefe Executivo, com vista ao melhor reordenamento do sistema de administração pública, existe alguma calendarização para a reforma? De que medidas dispõe o governo para estimular a cooperação econômica e estabilizar a situação do emprego? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Deputado Che Sai-Wang, pela sua pergunta. O regime da função pública tem sido um problema e alvo de ajustamento. Em 2021, 4 de abril, foi aprovada a Lei número 2 de 2021, que introduziu fusão e alteração e simplificação das carreiras da função pública. É a primeira etapa que nós avançamos e o Sr. Secretário Cheung Wen-chun também está a estudar a segunda etapa em relação aos trabalhos relacionados com as carreiras da função pública. Vamos apresentar à Assembleia Legislativa quanto antes a respectiva proposta de lei. O foco da sua pergunta tem a ver com o caos na equipa das forças de segurança. Acho que o senhor deputado pode consultar a lei número 7 de 2021, que foi aprovada em 2021, julho, e a lei número 13 de 2021, que foi aprovada em julho de 2021. As duas leis também já introduziram a fusão e ajustamento e racionalização das carreiras da equipa de segurança, de forças de segurança. Não sei qual é o cal que está em causa. Na altura, o senhor deputado não era ainda deputado, portanto não participou na respectiva discussão. Eu acho que é melhor, então, consultar o respectivo processo para, então, estar a par da situação. E, portanto, quanto a esta questão, peço ao senhor deputado consultar o respectivo processo para depois colocar as dúvidas. Obrigado. Deputado Wang Chun-yong, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A Zona de Cooperação Aprofundada é um plano importante para a integração de Macau no desenvolvimento nacional e os setores depositam nela esperança, pois esperam que esta zona ofereça espaços de melhor desenvolvimento para a economia de Macau. Segundo o plano do governo da província de Guangdong, este ano vai funcionar um novo modelo alfandegário. Sr. Chefe Executivo, que modelo é esse? Já se avaliaram as oportunidades para isso, trazer para a economia e para a vida da população? De que medidas dispõe para o emprego e a criação de negócios? E de que políticas dispõe para ajudar Macau para conseguir mais oportunidades? Nos últimos anos, tenho recebido muitos pedidos de apoio na aquisição de imóveis em Hanjin, envolvendo várias frações e proprietários lesados, e a maioria desses conflitos apresentam circunstâncias semelhantes. Por exemplo, as frações não correspondiam ao estipulado no contrato, em vez de finalidades comercial e habitacional, passaram a escritório e os lesados têm sofrido prejuízos.
E já foi criado um grupo específico para a gestão na zona aprofundada, por forma a inspecionar e acompanhar os edifícios existentes, e mereceu o nosso reconhecimento. A zona aprofundada é administrada por Guangdong e Macau e espera-se, através da cooperação entre ambas, resolver o mais rápido possível os conflitos existentes. E quanto aos conflitos, de que medidas dispõe para reprimir as vendas ilegais e proteger os direitos e interesses dos consumidores, criando um ambiente saudável para o desenvolvimento em Hangzhou? De que medidas dispõe? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lan Xuanyou. Em primeiro lugar, quanto à passagem alfandegária da zona de cooperação aprofundada, aliás, o modelo alfandegário já tem o seu projeto praticamente definido. A primeira linha vai ser libertado e a segunda linha aplica-se o conceito original. Os produtos que vêm da segunda linha e chegando à primeira linha, paga-se então os respectivos impostos e depois de ter os documentos oficiais que podemos então concretizar os respectivos trabalhos. E em Hangzhou já recebemos ultimamente os residentes de Macau que trabalham nesta zona podem então gozar de uma dedução fiscal na ordem de 15%. Isto contribui para o desenvolvimento geral de toda a zona, nomeadamente de Hangzhou. Por isso, é de fato uma medida inovadora. Aliás, neste momento, o regime definido também existe, só que é o governo autárquico que subsidia essas diferentes modalidades. E esse novo modelo vai ser o Ministério das Finanças do Estado que vai então autorizar a tomada desta medida. Trata-se de uma política do Estado e que contribui muito para o desenvolvimento para nós. Mas como devem saber, que quando há oportunidades, também as oportunidades são sempre acompanhadas de desafios. Por conseguinte, são dois elementos parceiros. Por isso, temos que também aproveitar bem as oportunidades e também enfrentar os respectivos desafios. Na zona de cooperação profunda, estamos agora a estudar quanto às questões de compra e venda de frações autónomas comerciais, com as organizações administrativas da zona de cooperação industrial. No interior da China, quando se trata de uma propriedade privada, é muito claramente definida, e se for um produto comercial também tem as respectivas regras bem definidas. Eu ainda me lembro que na altura eu ainda trabalhava na Assembleia Legislativa, alguém me perguntou se é possível, se devia ou não comprar estas frações na zona de cooperação aprofundada ou em Hangzhou. E na altura eu respondi que é arriscado e que não era legal. Por isso, se é um apartamento sem divisões, mas entretanto tem que ser acompanhado por outro contrato de remodelação. Por isso já nós trabalhamos e cada vez são menos as propagandas de venda dessas frações naquela zona. Porque na lei de publicidade, porque eu participei na elaboração daquela lei, esses atos praticados, essas condutas verificadas são fraudulentos. E de fato é uma fração comercial, ou seja, um edifício de finalidade comercial.
Por isso não pode ser aproveitada para finalidade habitacional. Se conseguir então devolver o dinheiro pago, tudo bem, mas se não, tem de recorrer a tribunal para resolver a questão. Quando a vítima entender que o que comprou não condiz o que pretendia, então, mas só que para a parte vendedora entende que não é, porque o contrato assinado é mesmo assim. Há sempre então um conflito. Ao comprar um imóvel, não estamos a comprar uma hortaliça ou um legume. Os compradores potenciais ou interessados têm de, então, ter muita cautela ao fazer uma aquisição de imóvel. E no interior da China tem regras muito bem claramente definidas. Não há, então, edifício com finalidades mistas, ou seja, ao mesmo tempo comercial e habitacional. Enquanto chefe executivo da RAIEM, então, o governo, de acordo com a lei, e por isso vamos, então, através desta via, através de uma via judicial, salvaguardar e proteger os interesses e direitos dos nossos residentes. E por isso vamos então tratar dessas questões. Nós não vamos ignorar os vossos problemas, mas só se for um problema enganoso verificado em Macau, de fato podemos então tratar de acordo com a nossa lei. Mas agora, neste caso, há que então seguir via judicial. E como não existe no interior da China edifício com finalidades mistas, habitacional e comercial ao mesmo tempo, então temos que então encarar com esta realidade. Obrigado. Deputada Song Pek-Kei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Nos últimos 2 anos, o Governo tem feito o melhor controle na prevenção e na agressão de turistas, o que merece apoio e reconhecimento da sociedade. Devido à situação epidêmica no exterior, sobretudo nas regiões vizinhas, e ao ajustamento profundo de jogo, a retoma econômica está a enfrentar muitas dificuldades. Perante a nova conjuntura, a confiança da sociedade em relação ao desenvolvimento está a ser fortemente abalada. Segundo nos dizem, já estavam a ganhar menos devido às férias sem vencimento e ouvir as notícias do encerramento dos casinos estão desesperados e não conseguem dormir. Por isso, não sabem como sustentar a família. Segundo algumas PMEs, têm colaborado com as medidas de prevenção, mas são pouquíssimos clientes. Têm de pagar rendas, água, salários, todos os meses estão em déficit. E têm de pedir dinheiro ao banco, mas os bancos já não são como eram. Têm de proteger e fazem avaliações e temem as dívidas. Então, sem fluxo de caixa, como é que se consegue aguentar? Senhor Chefe Executivo, também concordo com isto. Os setores da sociedade querem unir-se e superar contratempos econômicos. Não se deve fazer uma avaliação sobre a promoção e na retoma econômica nos últimos 2 anos para ver o que funcionou e o que não funcionou. Perante as flutuações consideráveis no circuito interno, não haverá espaço no circuito interno que merece mais exploração? Então, o governo não deve introduzir mais ajustamentos para libertar o dinamismo dos atores do mercado em prol da estabilidade econômica de Macau? Obrigada. Por favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelas questões colocadas pela Sra. Deputada Song Pek-Kei. Sobre problemas de economia e de desemprego, já respondi. Já dei resposta sobre isto e todos já sabem disso. Agora, quanto ao setor imobiliário, como é que se consegue liberalizar o setor imobiliário? Porque acho que é difícil de tratar o assunto. Já adotamos medidas rigorosas e com esta situação econômica, acho que o mercado imobiliário, o preço dos imóveis ainda vai subir. E por isso não há alargamento nem flexibilidade para isto. Temos que manter o desenvolvimento saudável do nosso mercado imobiliário. Não podemos adoptar outras medidas, porque temos que encarar a situação real de Macau. E se adoptar outras medidas, isto irá então influenciar a nossa economia e vai ainda aumentar a pressão de todos e mesmo
vai aumentar o preço dos imóveis e que depois dos estudos feitos, para além das habitações desocupadas antigas, para além dessas, acho que as outras habitações são habitações de tipologia com mais divisões. Não por causa dessa indústria, mas sim de uma indústria que pertence a particular. Por quê? Porque a situação, a conjuntura, a conjuntura está sempre a sofrer transformações e há restrições para evitar a especulação, porque já temos medidas para o imposto de selo para a primeira habitação, segunda habitação e terceira habitação. Por isso, na altura, a política era para restringir o aumento do preço dos imóveis e acho que foram medidas adequadas, mas agora o que estamos a ver são a venda de imóveis com mais divisões, ou seja, de grande dimensão, e mesmo o preço também não é barato, e por isso os bancos normalmente fazem avaliação e se alguém quiser comprar, então o encargo será então elevado. Ora, quanto à asta pública de algumas casas, habitações privadas, claro que para desenvolver essa tarefa ou esse trabalho, então temos que emitir os respectivos indicadores, porque trata-se de imóveis do mercado privado e depois isto envolve empréstimos e hipotecas junto dos bancos e assim sendo, acho que mesmo nos concursos das astas públicas vamos então introduzir os respectivos critérios e princípios. No interior da China, normalmente há restrições de frações não superiores a 90 metros quadrados, mas agora em Macau não vamos conseguir isto. Não há fundamentos legais para isto. Também não podemos restringir os empreiteiros para fazer isto. Acho que o setor em si também vai desenvolver os seus trabalhos tendo em conta a realidade do nosso mercado. Há 2 anos, por exemplo, por causa da tipologia das frações, que são tipologias ou habitações com menos divisões, conseguiram vender mais rapidamente. Mas isto depende das empresas de desenvolvimento do setor imobiliário, as medidas a adoptar, os seus planos, etc. E as suas estratégias definidas tendo em conta a situação do mercado imobiliário da altura. Nós queremos então desenvolver os trabalhos tendo em conta a realidade do mercado imobiliário de Macau. Este é o nosso rumo do nosso trabalho. Deputado Leila Wong. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Acho que vários colegas já falaram sobre o emprego, mas agora também vou repetir. Tal como referiu, a taxa de desemprego de Macau cifrou-se em 4,3%, ou seja, subirão a 12 mil. Um número recorde desde 2009, com a economia não recuperar como esperado, há encerramentos em muitos setores, afetando os empregados e as suas famílias. E houve uma redução de 28 mil trabalhadores não residentes. Essa redução deveu-se ao encerramento de empresas e à redução de mão de obra. Para aliviar a dificuldade do acesso de emprego, o que pouco fez. Mas há 168 mil trabalhadores, dos quais 23 mil trabalham nas empresas do jogo. E aqueles postos podem ser ocupados por residentes de Macau. É de salientar, segundo os resultados por uma instituição do ensino superior, a confiança de residentes na futura situação de emprego tem vindo a diminuir há 2 anos consecutivos. Isso demonstra que o desemprego e a subida dos preços não atingem apenas uma única vertente. Isto não foi tratado eficazmente. É previsível que o impacto continue a alastrar. Senhor Chefe Executivo, quanto aos residentes que estão desempregados, o Governo deve prestar apoio específico de medidas de apoio econômico para aliviar a curto prazo as suas dificuldades. Vai fazê-lo? O Governo deve avaliar o número de trabalhadores não residentes e o tipo de postos ocupados em prol da verdadeira concretização do mecanismo de saída dos trabalhadores e da libertação de mais postos de advogados. Vai fazê-lo?
O governo deve adotar medidas para ajudar os desempregados. Obrigado. A palavra do Sr. Chefe do Executivo. Obrigado pela questão do Sr. Deputado Leilão Bom. Neste momento temos uma taxa de desemprego de 4,3%, cerca de 14.800 desempregados, quando nós tínhamos uma situação melhor antes, não é? Era de 6.000 e tal desempregados. Agora, com esses 12.800 desempregados, podemos ver que, por causa desse, o que justifica esse incremento é o fato de ter sido inseradas os casinos, satélites, e por isso libertou um certo número de trabalhadores, mas esses trabalhadores não são essencialmente croupiers, porque esses trabalhadores eram contratados pelos casinos satélite. Neste momento, em cada 10.000, há cerca de 2.300 que são contratados pelos próprios casinos satélite, e os restantes 7.500 são contratados pelos concessionários do jogo. Por isso, podemos ver que, em termos absolutos, o aumento é de 1% da taxa de desemprego, cerca de 3.000 trabalhadores. O que nós temos feito é proporcionar a esses trabalhadores um número de vagas para a candidatura por esses trabalhadores que foram libertados devido à situação do encerramento dos casinos satélite. E quanto a subvenções e outros abonos, nós também temos que pensar sobre isso, mas, no entanto, o que nós pretendemos é que esses trabalhadores venham a adquirir novas competências para a sua candidatura ou novos postos de trabalho. Este é um trabalho que tem vindo a ser tratado e coordenado pelo secretário da tutela. E agora, se nós vamos ou não ter mais vagas, nós temos vindo a trabalhar nesse sentido, e as concessionárias do jogo também têm colaborado conosco para absorver esses trabalhadores, de forma que os trabalhadores locais possam ser colocados nesses postos de trabalho das concessionárias. Neste momento, através dos canais online de candidatura a emprego, nós temos já disponíveis 6.000 vagas, e esses trabalhadores, agora, em situação de desemprego, também podem candidatar-se a esses postos de trabalho por esses canais. Este é um trabalho que está a ser tratado. A atitude do governo é de abertura para que, por um lado, podemos reduzir o número de TNRs contratados pelas concessionárias do jogo e depois dar a prioridade aos locais no emprego dos trabalhadores. Deputado John Quinchon. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. A economia de Macau depende do consumo turístico, mas o setor do turismo há mais de 2 anos que é duramente atingido pela epidemia. O senhor ficou preocupado e, sob a sua liderança, o governo tomou várias medidas para ajudar os setores do turismo e afins a enfrentarem as dificuldades, e o setor do turismo empregou também esforços para reduzir os custos e aumentar a eficiência, acelerando a inovação empresarial e a reestruturação para fazer face às adversidades. É previsível que o consumo turístico continue a desempenhar um papel importante na cooperação econômica. Atualmente, apesar de grandes dificuldades e desafios, ainda temos confiança na recuperação do setor do turismo com o apoio do governo, e o setor vai continuar a colaborar com o governo para que este lance mais medidas para o setor conseguir resistir.
E o setor do turismo tem lançado outras medidas para conseguir resistir às adversidades. Segundo as linhas gerais do Planeamento de Desenvolvimento Grande Bahia e também do segundo Plano Quinquenal, trouxeram enormes oportunidades para o desenvolvimento do setor do turismo. Na era pós-epidemia, vai ser preciso acelerar a cooperação e fazer surtir efeitos impulsionadores para o setor do turismo, para estabilizar o mercado e do emprego. Senhor Chefe Executivo, na era pós-epidemia, o governo deve impulsionar o setor do turismo a enfrentar dificuldades, acelerar a recuperação, desenvolver com alta qualidade de que linhas dispõe para o efeito. Dada a estreita relação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, o governo deve consolidar e alargar os destinos turísticos nessas zonas. De que medidas dispõe? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Deputado Chen Quinchong, pela sua pergunta. Durante a pandemia, o setor do turismo foi bastante afetado, sobretudo o seu pessoal. É facto de que estamos cientes. Agora, para a era pós-pandemia, sim, quais são os trabalhos a avançar é uma questão crucial. Recentemente nós vimos que em Tailândia nos aeroportos estão cheios de pessoas. Agora temos duas questões a ponderar quanto ao setor do turismo. Primeiro, depois do relaxamento das restrições do Intra-China, nós vamos tentar as excursões do Intra-China. E a segunda questão a ponderar é o seguinte: será que nós vamos depender do só mercado? Quer dizer, o setor do turismo também deve estudar isto. Em 1999, nós já tínhamos 6 ou 7 milhões de visitantes. Na altura, a dependência não era do Intra-China, mas sim da Ásia, do Japão, da Tailândia, etc. Agora, o nosso mercado é muito único e, portanto, para o pessoal do turismo, acho que temos uma questão nova a ponderar. Portanto, nesta conjuntura, como é que nós conseguimos explorar outros mercados? Acho que é um tempo crucial para nós fazermos isso. E as associações do sector do turismo para a formação do respectivo pessoal, nós concordamos com essa associação, sobretudo as ações de formação ao nível linguístico, cultural e no que diz respeito à recepção dos clientes. Nós não podemos focalizar a nossa perspectiva num só mercado, mas agora temos que, através das redes das agências de turismo, de viagens, cooperar com o Japão ou outros países sudeste da Ásia para explorar outros mercados, atraindo mais turistas. Esse é o rumo que nós devemos seguir. Nós não podemos depender só do Intra-China. Nós também temos que ter um horizonte mais alargado. Por isso, para o sector do turismo, acho que sim, a informação é necessária, mas também espero que haja uma ponderação em relação aos mercados a explorar no sudoeste da Ásia. O Japão, Coreia do Sul, qual é o destino que nós vamos visitar? Já bem, havia muitos visitantes da Índia que gostavam de Macau, que organizavam casamento em Macau. Antes também havia essa situação, mas por que nós não conseguimos dar continuidade a esse fenômeno? Portanto, é o rumo esse é o rumo que nós devemos seguir. E não dependendo só do Intra-China. Nós temos que assegurar o mercado do Intra-China, só que também temos que explorar novos mercados. Temos que explorar os novos mercados. É o rumo que, aliás, é o que Macau precisa, porque não podemos depender só de um só mercado. Isso vai suscitar problemas. Portanto, nesta fase, antes de ser então libertada ou relaxada as restrições, nós temos que pensar isso. Temos que saber quais são os futuros clientes, turistas, e os guias também devem ser formados sobre este pensamento, e não só domina o mandarim, mas também deve ser formado em outras
dimensões. E isto também é bom para Macau, para diversificar o nosso mercado. O turismo também requer um desenvolvimento diversificado, porque nós também temos uma missão de construir um centro a nível mundial de lazer e de turismo. Como nós não podemos ser um centro de turismo e de lazer só para o Indochina. Aqui temos que ser um centro de convenções e exposições e também do turismo a nível mundial. A nossa direção dos serviços de turismo vai dar toda a sua disponibilidade para este efeito. Portanto, nas ações de formação, eu espero que haja mais esforços para criar cursos mais específicos e especializados em determinadas vertentes. Os guias também devem aprender. Portanto, nestes meses ainda não há essa possibilidade de levantar as restrições e depois disso nós vamos tentar fazer isso. O governo, nós também já temos plataformas no exterior, através das quais o governo não temos que contar com o trabalho do sector do turismo para então concretizar as coisas. Nós que só podemos fornecer uma plataforma e depois o vosso sector deve então comunicar e dialogar e tentar ter um contato com os mercados exteriores em prol do desenvolvimento do nosso sector do turismo local. Essa é a minha associação ao vosso sector. Obrigado. Deputado Chan Jiamou. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, boa tarde. A diversificação adequada da economia é o rumo de desenvolvimento que Macau tem de seguir, daí a necessidade de aproveitar bem as vantagens de um país dos sistemas e da zona de cooperação aprofundada para impulsionar a economia e a indústria de turismo mais desporto, elevando a competitividade de Macau. Em 2025, o Guangdong, Hong Kong e Macau vão organizar os Jogos Nacionais, sendo Macau uma das regiões participantes. Deve aproveitar a experiência dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim para preparar-se bem e para a formação e melhorando os respectivos hardware e software. O sucesso dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim demonstra que as competições desportivas contribuem imenso para o desenvolvimento turístico. Portanto, Macau pode aproveitar o entusiasmo pelos desportos decorrente dos referidos jogos para promover a atenção e interesse dos residentes para estes desportos e criar mais condições favoráveis para apoiar a sua participação. Por exemplo, construir parques de esqui indoor em prol de uma formação de quadros diversificados na área desportiva, por forma a impulsionar o desenvolvimento desses complexos desportivos. Senhor Chefe do Executivo, qual é a opinião do Governo sobre a construção de grandes complexos desportivos e comerciais e a introdução de novas modalidades desportivas por forma a aproveitar o desporto para impulsionar a economia do turismo? De que planos dispõe o Governo para promover a cooperação entre Macau e a Grande Bahia no âmbito das indústrias do desporto e do turismo? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Chan Jiamou. O Sr. deputado Chan Jiamou muito se preocupa com o desenvolvimento dos complexos desportivos e comerciais. Por exemplo, parques de desportos de gelo, por exemplo, quer nas regiões das sudeste da Ásia ou na Grande Bahia, de fato não existe essas instalações de grande envergadura para a formação e também para a participação de crianças. Neste aspecto, podemos então olhar a situação de Dubai. Tem, de fato, instalações ou pavilhões temáticos, e conseguindo, portanto, atrair muitos visitantes e turismos. Tem também complexos desportivos de gelo para o esqui, etc. Ou seja, pavilhões temáticos especiais. Só que em Macau, sempre as pessoas só pensam na nossa gastronomia e nas compras. E por isso todas as lojas em Macau vendem os mesmos produtos, etc. E também se for uma instalação temático aquático,
as pessoas também não se interessam muito, porque olhando para na região ao lado também tem um parque desse tema. E por isso há sempre falta em Macau de instalações ou estabelecimentos de grande envergadura. Mas de acordo com a lei da terra, é difícil de conceder terrenos para uma determinada finalidade, como um complexo desportivo, porque não é possível de conceder um terreno para um investidor privado em desenvolver um complexo desportivo. E isto é difícil nos termos da atual lei de terras. Porque eu não espero que vamos então fazer uma coisa e que os senhores deputados começam a fazer interpelações todos os dias, porque a respectiva exploração, mesmo criando um complexo dessa envergadura, a sua exploração vai ser muito difícil. E também nos novos contratos de exploração do jogo também não reunimos condições, porque os nossos complexos já são obsoletos, a não ser que nós vamos então pôr os nossos terrenos à asta pública para ver se há ou não investidores que pretendam então construir complexos. Mas só que, entretanto, nos termos da lei básica, porque não cai no âmbito do interesse público, porque tem a ver com as empresas privadas e que a respectiva construção é para fins lucrativos. Por isso, se tiver, então, investidores interessados em participar numa asta pública para a concessão de terreno e que estejam dispostos em construir complexos de grande envergadura, tudo bem, mas se me pedir para deixar hoje uma promessa nesse sentido, não posso, porque se for terrenos de grande área, vai ser uma questão de controvérsia. Obrigado. Deputado Cheng Onteng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde. Sob a liderança do chefe executivo, o governo tem adotado nos últimos anos medidas de prevenção de epidemia rigorosas e eficientes, salvaguardando a segurança e a vida dos residentes e o normal funcionamento da sociedade, e fornecendo ao mesmo tempo soluções para os problemas que existem há muito tempo na sociedade. Neste momento, estão a ser promovidos de forma ordenada os 5 escalões para a aquisição de habitação pública. No âmbito do trânsito, o sistema de transporte está a aperfeiçoar-se. No âmbito dos cuidados de saúde, estão a ser acelerados a construção do Hospital das Ilhas e a formação dos profissionais de saúde. No âmbito da educação, foi reduzido o investimento financeiro, não foi reduzido, e há mais terrenos para fins educativos. O mais importante, na defesa da soberania e da defesa da segurança do Estado, o governo aperfeiçoou a legislação sobre a segurança nacional e criou o cargo de assessor para os assuntos de segurança nacional. O governo, tendo em conta as necessidades urgentes, procedeu mais uma vez à atribuição antecipada do plano de participação pecuniária e vai continuar o plano de subsídio de consumo. No entanto, para além de medidas a curto prazo, é necessário sabedorias do governo e esforços conjuntos dos seus setores. Senhor Chefe Executivo, quais são as suas ideias sobre a resolução dos problemas de desemprego e subemprego dos residentes e das dificuldades da exploração das PMEs? Como é que vai acelerar a concretização do projeto da Zona de Cooperação Aprofundada para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia e apoiar mais oportunidades de emprego? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelo Senhor Deputado Cheng Onteng. As questões colocadas pelo Senhor Deputado Cheng Onteng são semelhantes às questões colocadas pelos outros deputados e não vou responder novamente a essas questões e tenho que pedir compreensão de todos. Não é não responder, porque
as políticas, as medidas, as ideias, a concepção são as mesmas para então dar resposta a essas questões. Primeiro temos que resolver o problema do desemprego e depois temos que desenvolver o nosso mercado e depois temos que desenvolver os trabalhos da zona de cooperação aprofundada. Obrigado. Deputado Lamiotou, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Estamos há 3 anos com a epidemia e foi alcançado algum sucesso na luta contra a mesma, mas o turismo, a economia, o emprego e a vida da população estão gravemente afetados e com grande ajustamento na indústria do jogo. Mesmo a epidemia termina, a economia local dificilmente consegue voltar aos níveis pré-epidemia. Segundo as estatísticas oficiais, a taxa de desemprego dos residentes locais cresceu de 2,3% para 4,1% e o número de desempregados já atingiu 12 mil e a população sobreempregada já abrange 15 mil, dos quais 2 mil estão desempregados há mais de um ano, 10 vezes maior do que o valor registrado antes. E durante a epidemia, o número de empregados com salário entre 16 e 40 mil teve uma descida e as pessoas com salário inferior a 16 mil aumentaram. Até finais de fevereiro, tinha 168 mil trabalhadores não residentes. Até o terceiro trimestre, 6 concessionários de jogo já contrataram 21 mil trabalhadores não residentes, ou seja, uma proporção de 23,2%, um ligeiro aumento. Senhor Chefe Executivo, vai exigir às 6 concessionários de jogo, às empresas de construção com capitais chineses e empresas que contratam mão de obra importadas sob a revisão da DESAL procedam à correspondência de posições, contratando locais, pagando salários razoáveis por prazo de 3 meses antes do termo do seu contrato? Há pouco falou de alguns subsídios, também queria saber a respectiva calendarização. Sabemos que o governo vai lançar medidas de apoio específico semelhantes a Hong Kong para as PMEs possam continuar a operar e manter os postos de trabalho dos residentes. O governo vai definir um calendário para a cooperação económica de modo que as PMEs possam preparar-se e tomar as devidas decisões o mais rápido possível, em vez de ficar sem rumo e perderem os seus fundos passivos. Obrigado. Para o Sr. Chefe Executivo, obrigado pela questão, deputado Lamiotou. A questão do desemprego e o aumento da contratação de locais é uma questão que há pouco também já respondi. O senhor secretário da tutela da Economia e Finanças também vai tomar as medidas nesse sentido quanto antes. Quanto à questão da confiança que o deputado há pouco referiu, depois de 2 anos, mais que 2 anos de epidemia, podemos ver que os presentes que neste hemiciclo que têm mais idade já passaram por muitas adversidades do passado. Em 1997 também houve crise econômica, 2008 também, e na altura a economia estava, podia-se dizer, de rastos e em baixa. E, portanto, em termos de desenvolvimento ou crescimento econômico, há um ciclo econômico. Este ciclo econômico também não é um ciclo que linear, que vai imediatamente ao fundo de um momento para o outro. Portanto, depois da recessão do passado, passados 12 anos, voltamos a ter uma retoma e depois voltamos a ver o ressurgimento de uma nova trajetória descendente da economia. Portanto, há um ciclo de 12 em 12 anos como norma. Agora, com essa epidemia, nós já passamos 3 anos em situação de baixa da nossa economia. Esperamos que muito em breve podemos ver a retoma a chegar, e para isso nós temos que ter confiança
Em 2008, a situação estava muito má e muitos, especialmente, por exemplo, as concessionárias do jogo, também nem queriam os terrenos, nem estavam interessados em obter os terrenos do governo, porque as perspectivas não eram boas para o desenvolvimento. Mas mesmo assim, agora com essa situação desfavorável da economia que estamos a atravessar, eles continuam, essas concessionárias continuam a ter confiança. Agora, se eu posso ou não garantir que daqui a 5 anos já vamos ver muita prosperidade na nossa economia, eu não posso garantir isso. Mas em termos de evolução econômica, havendo esse movimento cíclico, podemos ver que, por norma, em cada período de 12 anos, há um ciclo que se repete. Assim, temos que ver que, segundo os dados do passado, quando a retoma começou a surgir em 2013, no passado, não é de imediato que a economia veio a revitalizar-se. Assim, há todo um processo que nós temos que aguardar. E em comparação com 2008, por exemplo, a crise econômica que nós tivemos no passado era uma crise muito profunda, mas o primeiro a sair da crise foi a República Popular da China. O governo central adotou medidas drásticas para a revitalização da economia na altura. Assim, se agora nesta fase, podemos garantir que vamos ter uma retoma muito em breve, também não posso garantir, mas há que atender a esse ciclo que nós temos que viver. E, portanto, em 2008, como disse, havia concessionários que não estavam interessados, nem estavam interessadas em obter os terrenos concessionados pelo governo no passado por causa da falta de confiança e da falta de perspectivas. Mas agora não é assim. E, por outro lado, nós temos que ter todo o cuidado para fazer o bom uso do nosso erário público e injetar capitais e investimentos de forma prudente, por um lado, para suportar os diversos setores da atividade econômica e também suster a atividade dos serviços financeiros, das instituições financeiras e de outros setores, para que a recuperação possa chegar quanto antes. Podemos, mesmo assim, nessa situação que estamos a viver, a ter as nossas receitas, mesmo com 6 milhões de visitantes ultimamente. Mas agora, no passado, né, nós também não conseguimos esses valores. O que quer dizer que neste momento a situação é bem melhor do que antigamente. Agora, com a situação de negócio, né, do setor do casino, tudo tem se mantido, as condições, todos os condicionalismos têm se mantido até agora, mesmo agora com o encerramento dos casinos satélites. É que o encerramento desses casinos, eles fecharam por causa da ausência de fundamentação jurídica. Mas agora, com esses empresários, não é, que possivelmente com a revisão da lei, com novas licenças, assim,
todos os condicionalismos de funcionamento e de desenvolvimento vão se manter. Em termos de parceiros, de exploradores desses casinos, também tem se mantido. Temos ainda 4 parceiros que continuam a funcionar. E quando esses investidores acordarem com essas condições de funcionamento, então eles também podem continuar a sua atividade. Tem 3 anos para transição no futuro e se nós conseguirmos chegar a um acordo ou não, isso também pode também ter a sua atividade, dar continuidade à sua atividade no futuro. Neste momento há 3 operadores com casinos e um não. Tudo é transparente, todo o funcionamento é transparente, mas como não há aqui um fundamento jurídico, torna-se difícil muitas vezes. Temos que ter fundamento jurídico. O número de licenças também tem vindo a sofrer alterações. É que na Lei 16 de 2001 também não havia essa previsão de casinos satélite. E por isso que não há esse fundamento jurídico para a continuidade da atividade desses casinos. Mas mesmo assim, eles vão poder ter um período de transição de 3 anos para eles verem, esses empresários verem, se têm condições para a continuidade da sua atividade. É que, de acordo com a lei, se eles encerrarem, os seus ativos revertem a favor do governo. E quando há um novo investidor suceder a outro, então os seus ativos também vão ser transferidos para esse novo operador, sem qualquer ruptura em termos de processo. Porque assim, em 2001, a lei de 2001 também era muito clara. Já estava tudo previsto que, caso acontecer essas situações, todos os ativos também vão ser transferidos sem ruptura em todo o processo para os novos investidores. Por isso, tudo está de acordo com a lei. O governo não trabalha sem qualquer fundamento da lei. E quando está estipulado e previsto na lei, nós não podemos acrescentar mais em termos de regras. Temos que seguir as regras já estabelecidas. Assim, isto é um assunto que tem a sua história e, portanto, quando há alguém que não queira continuar a sua atividade, pode ser a empresa, o concessionário, os casinos podem ser transmitidos aos outros, sem ruptura. Assim, todos esses contratos é um trabalho que devia ser feito antes. Mesmo assim, nós já vimos um atraso nesse trabalho, porque as pessoas, quando perguntam se querem abrir um casino, sem haver mais novas licenças a serem atribuídas, nós temos que salvaguardar também os postos de trabalho dos trabalhadores já existentes. Esta lei, quando foi elaborada, a lei do jogo, eu não tomei parte durante o processo, mas mesmo assim podemos ver claramente com essa revisão nós não tomamos essas medidas muito drásticas
Para esse setor, nós disponibilizamos um período de 3 anos para transição. Se os operadores acharem que têm condições para continuarem a sua atividade, podem adquirir o espaço onde estão a explorar esses casinos e se forem as concessionárias a fazerem isso, nós também temos que fazer também essa avaliação das condições para eles continuarem essa atividade, porque é um espaço explorado no setor privado e assim nós temos que avaliar. E durante esses 3 anos de transição, o governo não obriga as pessoas a fazerem qualquer transação ou vender ou não. Eles próprios vão avaliar as suas condições de exploração, mas há certas atividades que não estão permitidas, como no passado, como é a promoção do jogo e também o jogo paralelo também não é permitido, porque são atividades proibidas por lei e têm efeitos prejudiciais mesmo para a economia do interior da China. Acho que essas são atividades que todos nós também não apoiamos e no passado houve esses casos porque nós não aplicamos como devia ser, não é? A legislação, mas agora temos essa oportunidade de rever todo o cenário. Temos que aperfeiçoar todo o sistema de funcionamento e toda essa dinâmica de funcionamento desses casinos e assim, depois de termos tudo assente, então podemos melhorar todo o setor para que haja um crescimento mais saudável. Porque, caso contrário, as perspectivas de crescimento serão muito mais estreitas para o setor. Porque agora, depois de nós termos as fronteiras depois abertas, nós temos que seguir as regras do interior da China e temos que aproveitar, portanto, esse período de tempo para nos ajustar, para ajustar este setor e assim, para que possam depois estar conforme com as regras do interior da China também. Também esta é uma oportunidade hoje para também explicar melhor porque é que nós tivemos esse procedimento recentemente. Há pouco o deputado perguntou sobre essa questão da redução do número de trabalhadores. É uma questão que também já respondi, não é? Mas mesmo assim, sobre essa questão dos trabalhadores contratados pelas concessionárias do jogo, esta é uma situação que também não se limita às concessionárias do jogo, porque mesmo para as pequenas e médias empresas, elas também têm que ter essa possibilidade de contratar TNRs, porque muitas vezes há falta de pessoal nessas empresas. Quando é explorada, por exemplo, por um casal, não é? E não há pessoas para ajudar. Em termos de trabalhadores, há de facto certas atividades que têm de facto carência de escassez de trabalhadores e têm que ter essa possibilidade de contratarem trabalhadores não residentes. Mas, por outro lado, também temos que acautelar os postos de trabalho para os locais.
E nos contratos que são celebrados, nós também temos que seguir esses critérios. Por exemplo, para a contratação de trabalhadores da construção civil, temos que ter presente as necessidades de mão de obra para a construção civil. Caso contrário, como é que nós vamos assegurar a conclusão das obras de habitações públicas? E assim, neste momento, temos 6.000 postos de trabalho no setor da construção civil e nós temos que ver que temos que assegurar o funcionamento em todo. Deputada Law Choi, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. O tema da minha pergunta é estabilizar a economia para apoiar as PMEs, para assegurar o bem-estar da população e aperfeiçoar o sistema jurídico de Hanchin, Macau. A pandemia já dura mais de 2 anos e tem tido um grande impacto em Macau. O governo tem lançado várias medidas, mas a conjuntura externa continua instável. A taxa de desemprego mantém-se elevada, o ambiente de negócio das PMEs continua a piorar e os rendimentos diminuem. As camadas mais vulneráveis deparem-se de dificuldades econômicas. Senhor Chefe Executivo, como é que vai apoiar com toda a precisão as camadas mais desfavorecidas e as PMEs consolidando a sua base econômica? A construção da zona de cooperação aprofundada tem de avançar e o sistema financeiro é o núcleo essencial do seu desenvolvimento. Senhor Chefe Executivo, como é que vai incentivar o dinamismo das instituições financeiras para apoiar o desenvolvimento da referida zona? Perante novas tecnologias, novas indústrias e formas de negócio, como é que o governo vai ajustar e romper com determinação as restrições legais para concretizar o fluxo de pessoas, de bens, de informações, de capitais entre Hanchin e Macau? O governo deve requerer, junto do governo central, mais políticas e medidas favoráveis para implementar medidas eficazes de apoio, tal como o relaxamento da emissão de vistos, promoção de investimentos transfronteiriços, atração de negócios e aperfeiçoamento da legislação financeira, a fim de criar uma base sólida para desenvolvimento a longo prazo de serviços transfronteiriços, e resolvendo verdadeiramente a crise de desemprego e alargando o espaço de sobrevivência das empresas de Macau. Como é que vai ser feito isto? Obrigada. Pretendemos, através disto, por forma a criar mais oportunidades de emprego. Obrigada. Se faz favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Law Choi, pela sua pergunta. Muitas suas perguntas já foram respondidas anteriormente. Agora, temos de atuar de acordo com a lei. Nós não podemos deixar de lado a nossa legislação. É impossível. Nós podemos estudar, mas não podemos deixar de lado a nossa legislação. Espero que a sua expressão seja mais precisa. Agora, o setor financeiro, há pouco também já discuti com o senhor deputado Ipsil Kai, que também é do mesmo setor, também faz parte da direção da respectiva associação do setor. Portanto, vamos estudar uma boa solução e apresentar ao governo central, aproveitando assim bem a zona de operação em Hanchin, e vamos aproveitar o nosso depósito de mais de 600 mil milhões dos residentes de Macau. Deputada Lawan Kay, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Em 2025 vão ser organizados em Guangdong, Hong Kong e Macau os Jogos Nacionais. Assim, Macau criou o comitê organizador dos Jogos para organizar, promover e coordenar os eventos a terem lugar em Macau. Nesta fase, os 3 locais estão a finalizar os eventos esportivos a ser organizados e a vizinha Hong Kong está a fazer uso do novo parque desportivo que vai abrir no próximo ano para lutar pela organização
organização dos eventos desportivos populares em que tenha vantagem. A cidade de Cantão, por outro lado, afirmou que vai esforçar para organizar as cerimónias de abertura e encerramento dos jogos e outros eventos competitivos. O governo local indicou que Macau se vai candidatar à organização de eventos esportivos que estiverem ao alcance das suas capacidades e que sejam populares entre os residentes. Senhor chefe executivo, Macau está a lutar pela organização de eventos desportivos. O senhor pode apresentar os trabalhos prévios e preparatórios que vão ser desenvolvidos pelo referido comitê organizador recém-criado em Macau? Como é que pode articular e ordenar a cooperação entre os três locais? Como é que pode a indústria desportiva de Macau coadunar-se com o governo para que os jogos sejam organizados com sucesso? O governo deve estudar como aproveitar a organização dos Jogos Nacionais para expandir a cadeia indústria desportiva local, de modo a promover o desenvolvimento profundo do desporto em Macau e a sua integração no desenvolvimento global do desporto do país, impulsionando a integração profunda de outras indústrias, como o turismo, a cultura, a par de fomentar o desenvolvimento diversificado da economia de Macau. Já o fez? Obrigada. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, deputada Leone. Quanto aos Jogos Nacionais de 2025, nós já organizamos a respectiva entidade e em conjunto com a província de Guangdong e Hong Kong vamos então trabalhar em conjunto, porque os Jogos Nacionais de 2025 envolvem muitas entidades e pessoas e vamos então analisar quais são as modalidades que devem ser ou possam ser realizadas em Macau. Estamos ainda a estudar, estamos todos a trabalhar o melhor por forma a conseguir realizar essas modalidades em Macau. Afinal, quais são as modalidades que temos mais vantagens? Algumas de envergadura não tão grande, provavelmente são mais adequadas a Macau. E os jogos vão ser realizados em 2025 e este ano vamos ter os Jogos Asiáticos a serem realizados em Hangzhou. E que os nossos atletas já foram ao centro de treino, começando já com as atividades de treino. Por isso, a organização dos Jogos Nacionais de 2025, as três terras vão então seguir o mesmo princípio, no sentido de não investir muito nas instalações, porque de fato depois de ter essas instalações construídas há que também suportar as despesas com a sua manutenção e reparação. As instalações desportivas que já dispomos, porque com a realização dos Jogos Asiáticos ou provavelmente introduzindo mais uma ou duas instalações, mas só que nós já não vamos então construir instalações de grande envergadura para este evento. Vamos então reforçar os nossos estudos e vamos então enviar os maiores esforços para que alguns eventos esportivos sejam realizados em Macau. Muito obrigado. Deputado Pong Choi. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A economia de Macau está a aguardar pelo desenvolvimento diversificado. Isto é, o consenso geral da sociedade e o governo definiam como indústrias prioritárias de diversificação económica, a saúde, as finanças modernas e as tecnologias, convenções e exposições. Para desenvolver essas novas indústrias, os recursos humanos são os cruciais. A introdução de talentos pode resolver os problemas prementes, mas para resolver radicalmente o problema de fato talentos, é necessário permitir mais jovens de Macau continuem a levar no processo de desenvolvimento. Segundo os dados, o número de estudantes nas instituições do ensino superior aumentou de cerca de 26 mil no ano letivo 2011-2012 para 40 mil. E 40% são estudantes locais. São poucos, quer os estudantes diretamente relacionados com as 4 indústrias emergentes ministradas pelas instituições do ensino superior. No entanto,
não são poucos os estudantes. Senhor chefe executivo, de que medidas e políticas dispõe o governo para apoiar instituições do ensino superior de Macau na criação de cursos relacionados com as indústrias emergentes e incentivar os estudantes de Macau a inscreverem nesses cursos? Obrigado. Faça favor, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelo senhor deputado Hong Chun. Apoiar as instituições de ensino superior para criar cursos é uma matéria que nós preocupamos. Estamos já a desenvolver os respectivos trabalhos. O MAC já está a desenvolver alguns dos cursos da saúde pública, da gestão farmacêutica, etc, etc. E ainda da rede um curso de mestrado para a rede desses produtos. E no futuro a universidade vai ainda criar cursos para o sistema nervoso, para a área artística, para o turismo inteligente, etc, etc. A Universidade Politécnica vai passo a passo, então, também organizar cursos da IT digital, da área digital, e o IFT vai organizar cursos da área da hotelaria, ainda a gestão hoteleira a nível internacional, a cultura e gestão e cultura do património, gestão cultural e patrimonial. E ainda há outros cursos que estão a ser desenvolvidos pelas instituições de ensino superior, tendo em conta as indústrias emergentes. E sei que as instituições de ensino superior estão a envidar todos os esforços para, então, criar novos cursos. Em primeiro lugar, tem de criar esses cursos com as suas fontes, com os seus recursos, para, então, poder angariar mais estudantes. Em segundo lugar, essas instituições estão a formar talentos. O MAC, com as universidades da Inglaterra e de Pequim, com a província de Zhejiang, então estão a criar cursos que têm a ver com a saúde em massa e ainda na área de nutrição, etc. E a Universidade Politécnica, com a Universidade de Pequim, com as universidades da Itália também estão a desenvolver cursos de tecnologia e de saúde pública em massa, e até criou com a Faculdade de Enfermagem de Pequim, organizou os respectivos cursos. E quanto ao IFT, através da Unesco, então estão a organizar também cursos de investigação para formar talentos na área de turismo. E nas instituições públicas nós vamos conseguir então promover os respectivos trabalhos. E quanto às instituições privadas, temos vindo a trabalhar para isto, para aumentar o número de os tipos de cursos, tendo em conta o desenvolvimento das novas indústrias emergentes, para que nós possamos ter, então, recursos humanos e talentos como reserva. E agradeço a sua questão, porque nesses 2 últimos anos temos vindo a concretizar esses trabalhos com as instituições. Deputada Wu Chowkida, obrigada, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde. O tema da minha pergunta é seguir de perto a política nacional sobre as novas energias para construir a cidade para atingir o pico das emissões. As mudanças climáticas ao nível mundial são uma nova modalidade e o nosso país está a promover essa política, assumindo uma responsabilidade devemos assumir. Não há muitas fábricas em Macau, mas as emissões de carbono são poucos.
Com o desenvolvimento econômico e aumento do número de turistas nos últimos anos, as emissões de carbono têm aumentado. Macau é uma cidade com grande densidade populacional, onde faltam recursos de solos, não tem condições para explorar fontes de energia alternativa. Embora as condições são limitadas, mas Macau deve continuar a seguir políticas nacionais para promover a proteção ambiental e o uso de tecnologias que produzem menos carbono para possibilitar a neutralidade carbónica. Neste momento, muitas entidades, tais como a SAM, as concessionárias do jogo, já puseram em prática a poupança de energia e a redução de carbono no dia a dia, através do aproveitamento das energias renováveis. Senhor Chefe do Executivo, no processo da concretização do objetivo de atingir o pico das emissões de carbono, Macau já definiu no âmbito da promoção da diversificação industrial políticas e objetivos que adunam o objetivo. Como é que vai determinar os objetivos? Como vai promover a redução das emissões de carbono para transformar Macau numa cidade verde? Obrigada. A palavra, senhor chefe do executivo. Obrigado pela questão do deputado Buchoki. Os objetivos de neutralidade carbónica, como nós sabemos, é um objetivo transversal em todo o mundo, incluindo nosso país. E por isso nós temos que também percorrer esse caminho, que é muito longo e também duro. Por exemplo, quando nós promovemos a conversão dos motociclos movidos a combustível de gasolina em elétricas, isso também implica a atribuição de subsídios para esse efeito. E, por outro lado, também temos que disponibilizar locais para o carregamento das baterias. E sobre a possibilidade ou não do governo proporcionar mais postos para carregamento de baterias. É claro que nós podemos fazer esse trabalho, mas isso implica os trabalhos de escavações das ruas, das vias públicas, e também são escavações que se prolongam por uma via pública muito longa e são escavações de grandes proporções. E por isso podemos ver que, por outro lado, se forem construídos esses postos de carregamento dentro dos condomínios, isso também temos os constrangimentos decorrentes do consentimento ou não dos proprietários dos edifícios residenciais. E isso também está associado também à necessidade de escavações para que esses postos, não é, de carregamento possam ser estendidos até aos prédios residenciais. Assim, por um lado, estamos a trabalhar nos autossilos para que em todos os bairros comunitários a potência da energia elétrica seja aumentada, e de forma que nos autossilos possam dispor de dispositivos para o carregamento das baterias dos automóveis. E também em relação à energia solar, também temos medidas que são tomadas para que a energia solar possa ser utilizada com instalações nos tetos dos edifícios de equipamentos para esse efeito. E também temos vindo a trabalhar no sentido da redução de resíduos sólidos. Todos esses trabalhos e medidas têm sido feitos pelo governo para a proteção do ambiente e das instalações e também dos edifícios do governo. Também temos que cumprir os requisitos de proteção ambiental. É claro que isso também pode acarretar um aumento dos custos
Por exemplo, se os promotores imobiliários quiserem construir um edifício, vão ter que aumentar a potência dos seus transformadores nos edifícios para que essa potência elétrica possa cumprir os requisitos necessários de acordo com as regras de proteção ambiental e quanto ao parque automóvel dos veículos automóveis do governo, também temos instruções para que sejam substituídos os veículos utilizados e outra conversão em veículos elétricos. É claro que há certos veículos que não têm veículos elétricos, por exemplo, dos carros bombeiros, e por isso têm que ser mantidos, não é? Os veículos movidos a combustível mas em relação aos outros veículos, nós temos instruções para que sejam substituídos progressivamente por veículos elétricos e isso já foi informado para todas as secretarias do governo para que o governo possa assumir um papel de liderança na substituição dos veículos automóveis, na expectativa de que a população possa também tomar essa medida e substituir os seus automóveis por outros veículos elétricos. Nós temos que ver que não podemos proibir que a população continue a conduzir veículos tradicionais, combustível, mas, por outro lado, nós temos que promover os veículos elétricos, tendo em conta também a necessidade de fazer as obras necessárias para a disponibilização de dispositivos de carregamento de baterias. Quanto ao uso de água reciclável, também temos tomado medidas nesse sentido com a construção de instalações para autorização de água reciclável com canalizações já feitas e quanto aos resíduos alimentares também é outro aspecto que nós temos que ter em conta na proteção ambiental. São trabalhos que têm que ser feitos em termos urbanísticos e temos tido várias reuniões para promover essas medidas de proteção ecológica que nunca temos vindo a descurar. Temos sempre feito esse trabalho nesse sentido. Por exemplo, os painéis solares também são instalações que nós temos vindo a promover a sua utilização de forma que as energias que fornecem possam ser eletricidade em corrente alternada ou contínua, conforme se é dia ou é noite, porque quando se instala esses painéis solares, se forem instalados também um transformador, eles podem acumular a energia que é acumulada durante o dia para poderem ser utilizados à noite. E também esses painéis fotovoltaicos também podem ser aplicados nos autocílios e o fornecimento de energia elétrica possa ser distribuída nesses autocílios, seja baterias de energia solar em corrente alternada ou contínua. Podemos ver que a energia
através da corrente contínua, isso pode ser acumulado e cumprir nosso objetivo de proteção ambiental. Deputado Concomfei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde. Macau tem um encanto bastante peculiar devido aos ricos recursos históricos e culturais e à mistura das culturas oriental e ocidental. O ano 2022 é um ano crucial para Macau compreender a situação global de desenvolvimento do país e um período crítico para promover o desenvolvimento econômico moderado e diversificado. Macau deve concentrar-se no modelo com base em negócios complementados pela cultura para o desenvolvimento, como as principais cidades do interior da China, promovendo o turismo mais e desenvolver a cooperação com educação, cultura e eventos esportivos, para uma situação vantajosa para todos, de modo a maximizar as funções de uma base. A atual situação epidêmica dificulta a saída de turistas para o exterior, mas Macau tem tido resultados bons na luta contra a epidemia, portanto deve aproveitar a oportunidade para atrair académicos para a realização de conferências académicas em Macau para apoiar intercâmbios e a recuperação da indústria turística. Senhor Chefe do Executivo, de que ideias dispõe o Governo para maximizar as vantagens e os efeitos de Macau enquanto uma base? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado, Senhor Deputado Concomfei, pelas suas perguntas. Quanto à área da cultura, quer dizer, uma base, é o rumo dos nossos estudos. Como é que nós conseguimos concretizar os nossos objetivos nas linhas gerais da Grande Bahia? Nós estamos a enviar todos os nossos esforços. O Sr. Deputado Cou referiu a atrair os académicos do exterior, afirmação com a qual concordamos. Agora, sob a pandemia, as pessoas pretendem realizar esse intercâmbio através da internet, o que também não é mau, mas só que isto vai fazer perder a discussão entre os académicos ou uma relação interpessoal. E, portanto, espero que depois da pandemia nós, ou aliás, depois da pandemia, espero que seja possível aumentar esse intercâmbio. Macau tem condições para realizar essas reuniões e eu também creio que muitos especialistas ou académicos da área cultural também têm a vontade de cá vir. Nós já fizemos uma fusão dos fundos dessa área cultural e nós esperamos que depois possa ser mais destacado o papel de uma base. Nós, depois da fusão de dois fundos da área cultural, nós antes tínhamos... não podemos dizer que é um quadro, mas sim, duas equipes ou dos quadros que tinham alguma insuficiência e depois criamos uma empresa de orquestra. E nesta empresa nós também temos trabalhadores que não sigam o regime da função pública. E agora nós já encontramos um estacionamento para esta empresa, sobretudo para efeitos de treinos. Vamos tentar fazer melhor o nosso trabalho. É o rumo dos nossos trabalhos. Quanto a uma base cultural e tem a mesma ideia de turismo mais outras indústrias, vamos tentar dialogar com as autoridades competentes do Intra-China, da área cultural, e mantemos também uma boa conversação com o Intra-China. No ano passado também foi realizado um programa televisivo Sabor de Macau, sob a cooperação com a CCTV, um programa que surtiu bons efeitos e conseguiu bons resultados. Esperamos que depois da pandemia seja possível fazer melhor os trabalhos. E nesta matéria nós vamos dar o devido acompanhamento. Obrigado.
Deputado Chan Hussein, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe do Executivo, a pandemia está controlada em Macau, mas a situação não está estável nas regiões vizinhas. Reduzir a aglomeração de pessoas, evitar saídas do território desnecessários passaram a ser um novo normal. O impacto para o turismo, indústrias culturais e outros setores mantém-se. A situação não pode ser resolvida apenas através de apoio financeiro. Diz que o risco é sempre acompanhado de oportunidades, portanto, devemos aproveitar as características da internet para explorar novos rumos. Por exemplo, o turismo em nuvem, no sentido de criar novos pontos de turismo e consumo, promover marcas online, explorar a plataforma online para apoiar PMEs, para promover a marca de Macau e desenvolver o papel complementar do turismo e da economia. Espetáculos online, que se saiba, em Taiwan e na Malásia já foram desenvolvidos o teatro em nuvem e o sistema de venda de bilhetes. E mais, já teve início o ensino online, que vai tornar possível a industrialização do ensino superior. Os trabalhos online encontram-se em fase de crescimento, mas os resultados são esporádicos e a sua influência é limitada. Senhor Chefe do Executivo, o Governo deve definir planos para reorganizar os recursos e criar um grupo especializado para incentivar e apoiar o setor na criação de modelos online, na promoção das indústrias emergentes, com vista a ajudar o setor a ultrapassar as adversidades e aumentar os canais para a diversão da economia. Vai fazê-lo? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor, agradeço as perguntas do Sr. Deputado Chan Hussein. É um modelo online. A criação de modelos online para promover as indústrias. Podemos estudar. Na área do turismo, para já adotamos este meio para a respectiva divulgação. E, de fato, são questões que precisamos de discutir. Por exemplo, podemos utilizar outros meios para a promoção, por forma a atrair mais visitantes. Se promovemos viagens em computação, provavelmente isto vai afetar o nosso turismo. Não estou a dizer que não é um bom meio, mas, entretanto, há que contar com o turismo que é um dos nossos pilares, ou seja, da nossa economia. Por exemplo, online pode então saber e ver as paisagens e conhecer a cultura de Macau, mas também na televisão podemos também aceder a essas imagens. Se todas as nossas atividades vão ser então feitas online, creio que isto vai também implicar um certo impacto para a nossa economia. Por exemplo, também temos vindo a fazer promoções em Xangai. Em relação às ruínas de São Paulo, também temos atividades do modelo de realidade virtual, mas só que da minha parte eu espero que de fato as pessoas possam sentir as ruínas de São Paulo pessoalmente. Estamos agora a preparar, por exemplo, a realizar missas nas ruínas de São Paulo. É uma das ideias. Da altura era uma universidade, as ruínas de São Paulo. São trabalhos que podemos pensar em promover ou até com esses temas em fazer produções de filmagem, podendo assim criar nova indústria. A TDM também já me mandou uma carta para que possa colaborar com o CCTV do interior da China para realizar alguns programas. E quanto às ruínas de São Paulo, os turistas dependem dos nossos guias turísticos, lhes contar a história dessas instalações. E ao lado das ruínas de São Paulo, onde se encontra um
espaço vazio e também mais um outro local que possa então conhecer alguns utensílios ou produtos que existiam na altura. Não meramente as pessoas a olhar as ruínas de São Paulo, afinal é o monumento. Não é só isto, porque as ruínas de São Paulo têm a sua história. Porque é que só deixou a fachada, houve um incêndio, são conhecimentos que pretendemos então transmitir às pessoas, aos nossos visitantes. São trabalhos que estamos a fazer e que na nossa última deslocação a Xangai já conversamos com o Interior da China sobre os trabalhos de cooperação nesse sentido. Ainda me lembro, no domingo, na reunião extraordinária ministerial do Fórum, de fato, algumas personalidades também falaram sobre o nosso farol. O farol de guia, e inclusivamente no discurso também frisou e que de fato o nosso farol continua a funcionar, está ainda a servir Macau. E que também já a Casa Mandarim tem já o equipamento de realidade virtual e as pessoas podem, através deste meio, conhecer melhor este monumento. E esperamos que nos nossos pontos turísticos podemos então criar mais pontos atrativos e que mais turistas venham a Macau. E vamos então trabalhar nesse sentido por forma a contribuir para o nosso centro cultural. E o Instituto Cultural também está a trabalhar nesse sentido para contribuir para o nosso centro histórico. Obrigado. Deputado Chanek Lap, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Em Macau, há 10 instituições do ensino superior e 4 têm sido responsáveis pela formação de vários profissionais. A Universidade de Macau tem sempre administrado a licenciatura em Psicologia e há anos realizou 2 cursos de mestrado em Psicologia Clínica. E a Universidade Politécnica de Macau também oferece a licenciatura em Ciências Biomédicas. E já há muito tempo que forma um grande número de profissionais na área de saúde. Todavia, é de lamentar que, depois de concluírem os seus cursos na área de saúde, os graduados formados nas instituições do ensino superior locais só possam ser técnicos de aconselhamento psicológico, por exemplo, os da licenciatura em Psicologia, e quanto aos da licenciatura em Técnicas Farmacêuticas, só podem ser ajudantes técnicos de farmácia. Quando o curso de técnicas farmacêuticas da Universidade Politécnica de Macau está basicamente igual ao dos cursos de farmácia. Além disso, é preciso reforçar a afetação do pessoal docente e de investigação, as instalações e os equipamentos e as entidades para estágios clínicos, entre outros. As instituições do ensino e da investigação estão ansiosas por poder aperfeiçoar e elevar a qualidade do ensino e esperam que o governo aumente o respectivo investimento por forma a reforçar a capacidade de formação do pessoal médico de alta qualidade. Senhor Chefe do Executivo, o Governo vai investir mais recursos nas instituições públicas de ensino superior para que estas possam, quanto antes, formar os primeiros psicólogos e farmacêuticos locais? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Chanek Lap. Segundo as minhas informações, acho que o governo da AREM tem vindo a trabalhar para promover a formação de talentos para acompanhar o desenvolvimento de Macau, fazendo a reserva dos recursos e apoiando assim as instituições de ensino superior para então organizar cursos de ensino superior. E quanto aos cursos de psicologia, até 2021, em novembro, temos 84 psicólogos. Então, o rácio é de 1,2 por 10 mil. E
quanto aos graduados de cursos de licenciatura em 2020 e 2021, então há 74 e o MAC vai organizar os cursos de doutoramento, tendo em conta o número de estudantes e vai investir os respectivos investimentos e vai planear ainda cursos de mestrado para a psicologia a nível clínica. Agora, quanto aos farmacêuticos, temos 824 farmacêuticos, ou seja, o rácio é de 1,2 por mil, é superior à da Singapura, porque em Hong Kong é 0,4 e na China é 0,4. Agora, com esse aumento, acho que consegue dar resposta às exigências, às necessidades. E quanto aos cursos para a formação, os cursos de licenciatura em Ciências de Técnicas Bioquímicas é para, então, não para formar farmacêuticos, mas vai a Universidade Politécnica de investir nos seus equipamentos para, então, formar mais pessoal médico de qualidade. Acho que, mas também já há cursos de doutoramento em farmácia. Em 2021 já há um grupo de licenciados ou graduados. E em 2021, então, temos mais ou menos 71 farmacêuticos. E acho que consegue dar resposta às necessidades reais de Macau. Obrigado. Deputado Wong Hin-Fai. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Quanto ao posicionamento da construção da Zona de Cooperação Aprofundada nas Lagos para 2022, refere-se à construção de um novo lar propício à vida cotidiana e profissional dos residentes de Macau. Na Zona de Cooperação Aprofundada serão progressivamente prevenidos a articulação transfronteiriça dos serviços públicos, do sistema de segurança social, a introdução de recursos de alta qualidade, nomeadamente nas áreas de educação, dos serviços médicos, assim como a extensão progressiva dos serviços educativos médicos para proporcionar um espaço vivencial mais amplo de alta qualidade aos nossos residentes. Nas Lagos para 2022, na área da Administração e Justiça, refere-se que serão revistos os diplomas legais referentes a Macau e, de acordo com as novas exigências da construção da Zona de Cooperação, vai aumentar em grande escala os residentes a residir e a trabalhar nesta zona. Por isso, vai ser importante garantir de forma razoável os legítimos direitos e interesses dos residentes de Macau que vivem lá. Senhor Chefe do Executivo, qual é o ponto de situação dos trabalhos de revisão dos respectivos diplomas legais? Obrigado. Obrigado pela questão do Sr. Deputado Wong Hin-Fai. Em relação ao desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada e as necessidades em termos de ordenamento jurídico que será vigente naquela zona e sua articulação com a de Macau, isso tem que ser definido e, segundo a projeção, em 2025 vai ter os mecanismos já preliminares estabelecidos. E agora, quanto ao regime fiscal, também já temos as regras acordadas com o Ministério das Finanças do Governo Central sobre o imposto de rendimento pessoal que é cobrado e também a taxa de imposto de Macau. E em relação ao empreendedorismo, também vamos aplicar as regras e os regimes de Macau naquela zona de cooperação aprofundada. Estamos agora ainda a analisar quais são as medidas que podemos ainda adoptar para promover o emprego dos nossos residentes naquela zona de cooperação aprofundada
para haver uma compatibilização das regras, tendo em conta as diferenças dos regimes vigentes dos dois lados. Por um lado, temos que aplicar os regimes do interior para os residentes do interior daquela zona e os regimes de Macau para os residentes de Macau. E quanto a eventuais discrepâncias ou incongruências em termos de regimes que são aplicados, nós temos que identificar esses assuntos, essas questões e depois apresentá-las ao governo central. E não é um trabalho que pode ser feito de um dia para o outro. E em relação à promoção dos regimes que vão ser aplicados e a sua articulação, temos, por exemplo, neste momento já feito o regime relativo à medicina tradicional chinesa, depois a lei da fidúcia, que neste momento ainda está a ser apreciada na Assembleia Legislativa. Por isso, gradualmente, vamos lançar passo a passo e esses regimes para serem aprovados e depois revistos de acordo com as necessidades de sua vigência na zona de cooperação aprofundada, para que possam servir de suporte ao desenvolvimento das diferentes indústrias que vamos desenvolver naquela zona em ordem à diversificação econômica. 31 deputados já colocaram as suas questões, perguntas em relação às quais o senhor chefe do Executivo já deu uma resposta. Aqui agradeço pela presença do senhor chefe do Executivo, dos membros do Conselho Executivo e também dos membros do Governo. Declaro encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos.